E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria e a felicidade de bater um papo com duas historiadoras, Paula Machado e Luísa Amorim. Massa demais, vamos falar sobre o Mini Museu Firmeza e a Anice e o Estrigas. E aí, moçada, tudo beleza? Tudo bem. Viram a casa? Bonita. Deram um rolê na casa? Muito bonita, fiquei impressionada. Não tinha ideia da dimensão desse projeto que é essa casa. Muito É incrível, massa, né? É incrível. A Casa de Vovó Dedé já tem mais de 30 anos, né? Tem um trabalho com crianças e adolescentes na parte de música, né? Na parte de gastronomia, e vem transformando a vida nesse espaço maravilhoso na Barra do Ceará, né? Aqui, Fortaleza, Ceará, Brasil. E eu falo de Brasil porque já tem crianças que chegaram aqui com 5, 6 anos de idade, que hoje dão aulas em conservatórios na França e em outros países, e que estão levando a história aqui da Barra do Ceará para o mundo, né? Massa demais. Muito, eu fiquei fascinada com o projeto. Já acompanhava nas redes sociais, mas é muito diferente de você estar aqui pessoalmente vendo essa estrutura, né? Eu sou jornalista, já trabalhei como repórter de televisão e eu achei a estrutura fantástica. São vários estúdios, né? Essa oportunidade dos jovens participarem na prática, terem esse conhecimento, é uma vivência muito rica, né? Maravilha. E essa galerinha que fica aqui no estúdio, essa moçada, é cria da casa, estudou aqui e hoje está tomando conta dos estúdios e fazendo a casa acontecer. Maravilha. Galera, vamos falar sobre Mini Museu Firmeza e vamos falar sobre Anice e Estrigas. Luísa, como foi essa aproximação dessa maravilha que é a história da Anice e do Estrigas? Como foi isso? A minha chegada no Mini Museu Firmeza aconteceu em 2018 e foi justamente assim, para fazer um curso de curadoria colaborativa. Isso é interessante, você vê como uma formação ela pode transformar a sua vida. E a primeira vez que eu entrei naquela casa, né, quem foi sabe, aquele piso, aqueles móveis, me trouxe uma coisa assim muito emotiva. Que massa. Porque parecia que eu estava de volta no sítio dos meus avós. Gosto muito de falar sobre isso. E me trouxe uma emoção, uma coisa que eu me senti tão acolhida lá, que quando o curso terminou, foi um curso assim, maravilhoso, né? Foi até na época que eu conheci a Paula, e eu senti vontade de continuar ali. Maravilha. Tanto que quando eu fui me inscrever no meu mestrado, o primeiro tema que me veio à mente foi: eu preciso contar a história daquele lugar. Que maravilha. Foi um mergulho, então, né? Foi um mergulho. E aí algo que eu sempre ouvia era falarem sobre Mini Museu Firmeza e a questão do afeto. Então, a partir desse recorte, eu queria compreender aquele lugar. Da mesma forma como ele mexeu comigo, apesar de eu não ter vivenciado os tempos em que a Anice e o Estrigas estavam ali fazendo aquela movimentação cultural, foi uma experiência que mexeu comigo. Então, fui pesquisar, passei no mestrado em História, Massa. Já tendo em mente desse recorte, mas aí veio a pandemia. Então, foi uma pesquisa realizada nesse tempo tão difícil. A distância... O museu passou um tempo fechado. Entendi. E quando eu pensei de pesquisar, não, lá é um lugar incrível. Por quê? Porque o Estrigas, ele teve uma preocupação de formar também um acervo de arte, como a gente vê, as obras, os quadros, esculturas, mas também de documentação. Então, era um historiador também, né? Isso. Então, ele tinha essa generosidade de reunir esses documentos, entrevistas com artistas, catálogos de exposição, recorte de jornal. Então, não, eu tenho um lugar perfeito para fazer essa pesquisa. E aí, simplesmente, eu vi tudo fechado e aí eu fui buscar alternativas de pesquisar. Então, muitas vezes eu recorri aqui a vídeos na internet, documentário, tem um documentário lindo do Tibico Brasil. A gente vai já exibir aqui. Isso. Livros, então eu passei a ler muitos livros do Estrigas, li quase todos, porque ele deixou também uma produção muito rica. Tanto que quem vai estudar hoje História da Arte no Ceará tem que passar pelos livros do Estrigas, porque ele foi um desses grandes historiadores que teve essa preocupação. Ele contou a nossa história, contou a história da arte, né? Isso. Registrou, né?
os artistas do seu tempo e de outros tempos também. É muito interessante essa trajetória do Estrigas, de como ele mergulha na arte. Conta um pouco para a galera de casa quem foi Estrigas, para quem não conhece o Estrigas, saber se familiarizar e entender a riqueza do artista. É um pouco complexo, mas eu vou tentar. É porque o cara é grande, Sim. né? Ele teve um trabalho muito amplo, é como eu falava, né? Eu considero o Estrigas um artista, etc., que é um conceito do Ricardo Basbaum, que ele diz o seguinte, que para um artista não basta ser só artista, ele vai se desdobrar em várias outras funções. Que legal. Então, quando a gente olha para a trajetória do Estrigas, a gente vê o museólogo, né? Junto com a esposa Nice, eles fundaram o Mini Museu Firmeza em 1969. Ele era também crítico de arte. Maravilha. Ele escrevia crônicas, ele teve essa preocupação de fazer entrevistas, de guardar essa memória, essa história e essa memória da arte. Então, o trabalho dele não bastava só pintar. Ele era um estudioso, né? Isso, era estudioso. Então, é muito interessante. Era dentista, né? Ele era dentista, né? Isso é muito achei interessante incrível, de contar. Incrível. Porque ele formou-se em odontologia, e ele até conta numa entrevista que ele não tinha muito entusiasmo, né? Mas eram muitos filhos, e o pai disse, não, meu filho, faça odontologia, você tem um irmão que já é dentista, e aí tem um consultório dele. E aí ele, sem muito entusiasmo, mas fez a faculdade. E ele entra para a SCAP, que era o que? A Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Ou seja, ele já trabalhava com arte, né? Na Sempre verdade, esse encontro dele com a arte, formalmente, vai se dar na SCAP. Entendi. Porque, na verdade, ele já tinha um certo contato com a arte. O pai era um intelectual, ele foi político, foi jornalista, ele tinha um acervo de livros, que foi onde o Estrigas começou a estudar. Tinha também algumas obras. Era um ambiente cultural, né? Ele cresceu nesse ambiente cultural. Ele teve um irmão, inclusive, que foi aluno da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ah, legal. Então, em casa, informalmente, ele fazia já seus rabiscos, lia sobre arte, mas a questão formal mesmo vem quando ele entra para a SCAP. Entendi. Que era uma associação de artistas. E nessa Muito associação forte, né? muito Foi muito forte, eles tinham a preocupação de formar artistas. Por quê? Porque na cidade não havia uma escola de belas artes. Entendi. Tinham essa preocupação em ter a leitura. Então, eles tinham uma sede própria, onde eles tinham biblioteca, ateliê coletivo. Os artistas mais velhos iam ensinando para os mais novos. Que massa, uma troca incrível. Então, era uma troca, esse ambiente muito coletivo. E foi algo tão marcante que, quando ele entra em 1950, aquilo marca tanto nessa época. Só um parêntese, ele ainda era Nilo de Brito Firmeza, que é o nome dele de batismo. E era dentista, né? E era dentista. Massa. E o que é que acontece? Quando ele entra para lá, é uma experiência que marca tanto ele, que ele passa a registrar essa memória. Então, é dessa época que ele começa a reunir essa documentação. E aí eu digo, é aí que surge o Estrigas, por quê? O Estrigas, na verdade, foi um apelido da adolescência, quando ele foi estudar no liceu. E aí os alunos tinham essa brincadeira de dar apelidos uns para os outros. E aí ele conta... Ainda bem que não consideraram o bullying, né? Porque se tivesse considerado, não tinha ficado. Hoje em dia mudou e essa história é muito bacana. E aí ele conta que na cidade chegou um circo. E havia um malabarista muito forte, o Estriguini. E o Estrigas era franzininho. E os amigos, para fazer chacota, botaram, olha ali o Estrigas. E aí quando ele vira artista... É um nome que ele se apropria. Adota, né? Muita gente pensa, às vezes, que Estrigas é nome de batismo, e, Pronto, na verdade, não é. exatamente. Então, aí há a passagem do Nilo para o Estrigas, né? Quando ele se torna artista. E aí é uma coisa muito interessante, né? E aí ele era dentista, então. Trabalhava nas escolas, nos grupos escolares. E continuou ele conciliava a arte? Conciliava, ele ia para a SCAP, fazia as aulas de pintura, aí ele fundou o Mini Museu Firmeza em 69, mas aí vem a grande virada, que é o quê? Ele trabalhava para a Secretaria de Cultura e precisavam de alguém para realizar atividades de artes no passeio público. Estou falando agora de década de 70. Certo. E lá era um ambiente de muita efervescência. Você tinha poesia, você tinha teatro, apresentações de música no sábado à tarde. E precisavam de alguém justamente para falar de artes plásticas. E aí alguém disse, olha,
Tem um dentista aqui que ele é artista, já tinha participado de exposições, já tinha um museu, e aí ela chama o Estrigas e ele passa a organizar esse momento no passeio público, nas tardes de sábado. E aí ele formou essa Galeria Baobá. Então, todos os meses ele apresentava um artista, levava obras. Uma vez por mês ele fazia. Galeria Baobá. Baobá, isso. Por que esse nome Galeria Baobá? Porque era aos pés do Baobá. Olha aí. E aí, que é o Baobá do passeio público, né? Isso, do passeio público. Vou já falar do outro Baobá, fazer essa ligação. E aí, o que acontece? Quando ele passa a realizar essas atividades, ele resolve dar um passo adiante. E aí ele chega lá na Secretaria de Cultura e Educação, nessa época, né? E aí ele diz, olha, eu estou com o meu museu. Nessa época o museu já recebia grupos escolares, turistas, pesquisadores. Legal. E aí ele dá uma sugestão dele conseguir uma dispensação. O que era essa dispensação? Para que ele pudesse atuar no mini museu. Então, ele continuaria a ser servidor público, Entendi. mas atuando no mini museu Mudando Firmeza, a função. recebendo essas pessoas lá. Entendi. Porque era um serviço, um trabalho que ele já fazia. Serviço público, né? Um Serviço público. Né? Então, Que aí, maravilha. é por isso que começa ali aos pés do Baobá, do passeio público. Que massa. E ele conseguiu a dispensação? E ele conseguiu a dispensação, mas era aquela coisa, mudava governo e aí ele tinha que negociar novamente Para continuar, uma né? nova dispensação para continuar fazendo esse trabalho que ele fazia junto com a Anice, né? Não era ele sozinho. Ou seja, então virou uma parceria público-privada, né? Que a gente chamou de PPP, porque continuou sendo privado o museu, Sim, aí, aos mas com poucos, o ele braço foi... da prefeitura, que ele como servidor público, trabalhava a serviço do público, né? E da arte. E às vezes isso era meio complicado, porque saía um governo, aí ele Aí tinha que voltava para o voltar. consultório, depois Entendi. ele ficava aguardando, né? E era sempre essa luta, né, para oferecer esse serviço para a comunidade. Porque, como eu digo, era um museu que é particular, mas que sempre, desde que foi o início, fundado, né? ele estava aberto ao público, ele não cobrava nada das pessoas para receber ali, por exemplo, os grupos, que a Anice recebia as crianças, né? Que persiste até hoje, né? Que persiste até hoje Que maravilha. nessa ação, né, de receber o público, de estar aberto ao público, né? E tá encravado no Mudubim, né? Ali no Mudubim. É um espaço grande, eu achei assim incrível, muito arborizado e que tem a cara do Estrigas e da Anice, né? Tem. E aí, por falar em cara do Estrigas e da Anice, Paula, como foi esse encontro? Como foi que a Paula, historiadora, passou a ser gestora do do Mini Museu Firmeza? Bom, eu cheguei no Mini Museu em 2012 e eu tive essa experiência de conviver com o casal, né, com Estrigas e com a Anice. Nesse período, quando eu cheguei no Mini Museu, eu já estava recém-formada, estava me preparando para o mestrado na ocasião. Formada em História. Isso, já formada em História na UFC. E eu cheguei lá para fazer uma transição. O Estrigas, ele foi muito pragmático, sabe? Ele organizou, planejou tudo. E, assim, quando ele chegou numa determinada idade, ele tinha esse interesse, esse sonho de que o Mini Museu Firmeza ele permanecesse aberto, funcionando, recebendo o público, recebendo artistas, atendendo a essa comunidade, tanto de artistas quanto do povo de Fortaleza, que ele preparou tudo para a sua partida. Entendi. E eu cheguei lá nesse momento para fazer meio que uma transição do acervo, né, do Estrigas, para a Raquel Gadelha, que é a herdeira do acervo. Entendi. E eu cheguei lá para isso, para conhecer o acervo, para catalogar o acervo, para identificar o que era esse acervo, tanto no que se refere às obras, como no que se refere à documentação, porque, como a Luísa falou anteriormente, ele teve todo um trabalho de salvaguarda com a documentação, no sentido de guardar mesmo essa memória das artes visuais do Ceará. Que maravilha. Hoje, o Mini Museu Firmeza ele é considerado por alguns pesquisadores e críticos, o Gilmar de Carvalho costumava muito falar, que é um dos maiores acervos de artes visuais do Estado mesmo, né? Pertencente ao Ceará, né? Do espaço do território cearense. De igual para igual com o MAUC, da UFC, da Pinacoteca do Estado.
e tudo. Assim, e a gente tem sido, por conta desse trabalho de salvaguarda do Strigas, a gente tem sido também esse espaço que tem nutrido e dado suporte a vários outros lugares de arte daqui de Fortaleza, né? Porque lá os pesquisadores eles vão para consultar esse acervo. Serve de base, né? Serve de base para as pesquisas, para as exposições, para trabalhos acadêmicos, como foi o trabalho da Luísa e outros trabalhos que foram feitos também. Tanto no que se refere ao museu, mas trabalhos também que usaram o acervo do museu como fonte de pesquisa, mas que trabalharam outros artistas, como o trabalho da Cadma Marques, que trabalha o Barra Rica, o Anderson Souza, que trabalha o Salão de Abril e a Casa de Raimundo Sela. São trabalhos que utilizaram o nosso acervo dentro desse recorte, né? Porque cada pesquisa ela é um recorte. A pesquisa da Luísa é um recorte, a pesquisa do Anderson é um outro recorte. E o museu ele tem servido dessa base mesmo, que tem dado esse apoio, esse suporte, essa nutrição, que eu costumo chamar de nutrição, porque fonte, né? É algo bem orgânico mesmo, Massa. dentro da pesquisa. E eu cheguei lá nesse período, em 2012, eu tive uma formação paralela com o Strigas, assim, eu cheguei e eu fiquei os primeiros meses estudando junto com ele, estudando história da arte, consultando o acervo, sentando com ele para discutir essa memória das artes visuais. Entendendo o espaço, entendendo o espaço, o projeto dele. Entendendo esse projeto e entendendo, junto com ele e com a família, como que ele queria dar continuidade a esse lugar. Enquanto espaço de memória, enquanto lugar de fruição artística e de produção também, né? Porque o Mini Museu Firmeza ele foi sempre esse lugar muito vivo. Eu ainda alcancei muitos desses momentos, tanto sexta-feira à tarde quanto nos sábados, que tinha sempre artistas, intelectuais, sempre produzindo algo. Um lugar de encontro. Um lugar de encontro, que era muito, eu vejo muito como esse espaço de sociabilidade, que as pessoas iam para se encontrar, iam para conversar com os Strigas, e elas acabavam sempre produzindo algo, né? Tanto que a casa ela tem desenho nas paredes. A galera pintava lá, desenhava, porque ela era usada mesmo como tela, como riqueza, espaço. Né? E tu ainda pegou esse ainda peguei esse espaço, esse momento. Evandro Figueiredo, Fernando França, Cláudio César, alguns intelectuais como Gilmar de Carvalho, que ia com a família, com a dona Maria, que era uma mãe, espécie de mãe dele, e o Francisco Souza, fotógrafo. Sempre tinha essas pessoas que estavam lá. Os intelectuais da cidade. As mulheres para bordar, principalmente as mulheres bordando também, né? Que tinha muito esse movimento do bordado por conta do bordado da Anice, né? Que a Anice ela foi essa artista também múltipla, no sentido de ela foi arte educadora, ela pintava. A pintura, o trabalho da Anice na pintura é um trabalho muito diversificado. Se você pegar os primeiros trabalhos da Anice e pegar os últimos trabalhos da Anice, é toda uma trajetória artística que você não imagina que é a mesma artista. Entendi. Os primeiros trabalhos dela era aquela pintura muito acadêmica, aquela pintura com a representação do real mesmo, que é a pintura parecida à fotografia, né? E os últimos trabalhos da Anice já é um trabalho bem diferente. Era trabalho com as crianças, era trabalho colorido, era um trabalho feito com guache. Tem até abstração, né? Tem até abstração, sim, né? Sim. E ela teve várias fases, assim, cada fase diferente. E o trabalho dela com o bordado é hoje um trabalho que repercute muito na cena cultural da cidade, porque tem diversos grupos de bordadeiras que são inspirados nesse trabalho da Anice. Dentro do bordado. O bordado como arte, né? Isso. A gente costuma dizer que o trabalho da Anice elevou o bordado à categoria de arte, que antes era visto muito como artesanato e colocado meio que de uma forma depreciativa, que era como se as mulheres bordassem os enxovais dos bebês, dos casamentos, e era algo muito voltado ao âmbito do lar. E ela não, ela traz o bordado para dentro das galerias, né? E levou para a arte. Isso, né? Para dentro das galerias. Inclusive, eu estou com essa blusa. Linda blusa, linda. Que foi bordada junto com a Anice. Olha, que é um momento especial, porque eu nunca uso essa blusa, tá? Ela foi feita em 2012. É uma obra de arte, né? Tá vestida. E aí eu fiz junto com ela, com o meu desenho. Vocês bordaram juntos? Foi. Ela foi me ensinando os bordados, cara. E esses foram os pontos que eu fui aprendendo junto com ela, e a gente bordou lá na Sombra das Mangueiras, lá no Mondubim. É uma obra de arte, né, que você guarda, e essa questão da arte aplicada é muito interessante. Sim. Porque tem uma galera... Eu mesmo já tive algumas questões com a questão da arte aplicada, mas é fundamental, porque está aí, né? É moda
e é arte ao mesmo tempo, né? E mostra, para quem não tem condições de ter a obra, pode comprar uma obra de arte. E ela vendia essas blusas? Geralmente ela não vendia. Essas blusas, ela presenteava muito os amigos e a família. Legal. Fazia para pessoas especiais, assim. Tanto que hoje a gente está com a exposição na Pinacoteca do Estado, essa exposição ela fala da história da arte do Ceará, ligada à história da Pinacoteca, e tem algumas obras da Anice, e a gente fez assim, um mapeamento para encontrar essas obras junto à família, a colecionadores, porque geralmente não foram muito vendidas. No geral, elas eram presenteadas, era um abordado muito afetivo, como é o Mini Museu. Hoje a gente define o Mini Museu como esse lugar de afeto, de conhecimento, natureza. Nota, né, quando chega lá, é um lugar tem uma energia formidável, né? É muito esse lugar de afeto. Quando entrei, pedi licença, eu disse, seus Trigas, dona Anice, me permitam entrar, que é um lugar que aparentemente tem o jeito deles, né? Isso. Permanece com a energia, com aquele clima, e tudo cheira arte, né? Isso. Tudo cheira arte. Eu tive quando eu cheguei no Mini Museu Firmeza, em 2012, a minha primeira visão, eu cheguei lá com a mãe da Raquel, e numa tarde de sábado, aí estava só o sítio bem tranquilo, na paz, e aí eu tive aquela visão dos Trigas abrindo o portão para a gente entrar. E quando eu entro na casa, a impressão que eu tive é de estar mergulhando num grande ateliê. E assim, o ateliê vivo, orgânico, porque estava lá os 2 artistas em plena produção. O casal, né? O casal demais. Lá. E assim, essa foi a impressão que eu tive inicialmente, né, de estar entrando em um grande ateliê. E de presenciar esse momento da arte enquanto processo produtivo mesmo, né, de construção e tudo, de chegar muitas vezes pela manhã e o Strigas está com uma obra pintada a óleo ainda fresca, com a tinta ainda fresca, que ele costumava pintar à noite. O cheiro da tinta a óleo. Com né, o cheiro ainda, e assim, e ele me mostrar, e me pedir minha opinião, que era o que eu achava e tal. Teve muitos desses momentos, né? E com a Anice também, assim, a gente sentava muito lá na Sombra das Mangueiras para ler os romances que ela gostava, para ler Jorge Amado, para conversar juntos sobre as histórias. E um lugar de amor e de poesia, né? E de encontro e de acolhimento. O Mini Museu ele tem sido muito esse lugar de acolhimento. Hoje, assim, eu costumo dizer que o Mini Museu ele nasceu com o intuito de atender a uma comunidade de artistas, porque ele nasceu com o fim da Escape, e os artistas ficaram meio soltos, sem ter um espaço de produção. E o Mini Museu ele meio que nasceu com esse intuito de atender esses artistas, de ser um lugar mesmo para permanecer, isso, né? Desses encontros de arte. E hoje, além de artistas, a gente continua recebendo a comunidade do nosso entorno. Massa. E a gente tem feito diversos projetos que trabalham com a comunidade, tanto com as mulheres como com as crianças da comunidade do lado, da comunidade do entorno, dentre outros projetos que a gente vem fazendo ao decorrer desse tempo. O projeto onde a Luísa conheceu o museu foi um projeto nosso também, que foi feito uma espécie de restauro na própria casa. E esse projeto ele propunha curso de curadoria, um curso de curadoria, né? De curadoria de arte? Era, curadoria colaborativa, que foi feito com... A gente abriu um curso, foi um curso curto de 1 semana, eu acho, 2 semanas. E a gente abriu... Foi quando a Luísa chegou lá no Mini Museu. Maravilha. Falar em Mini Museu, vamos mostrar as imagens da casa e o projeto da Luísa. Pronto, olha aí. Transborde aqui. Que coisa linda, cara. Maravilha. Aqui se não me engano, a cozinha. A cozinha, né? Da Anice. Quer que eu comente essa foto? Com certeza. Vamos comentar. Essa foto aqui foi de 2023, não foi isso? Na exposição Flores de Nice. Massa. Que foi um projeto que realizou e decidiu-se fazer uma exposição após esse projeto para comemorar o aniversário da Anice, que é em julho. E é uma data sempre muito festiva, a Paula sempre procura fazer essa movimentação.
E ali as linhas do bordado. Isso. E aí aqui nós temos a cozinha da Anice com todos os utensílios, né, Paula? Como era quando você chega lá. Isso. A gente manteve na organização da casa todo o mobiliário do jeito que era, né? Dentro do possível. Massa demais. E aqui essa foto, ela está mostrando uma ação dessa exposição Flores de Nice, que era o que? Um bordado coletivo. Então, todo mundo que visitava a exposição era convidado a fazer esse bordado na toalha da mesa. Que massa. Então, deixava lá o seu registro bordado. Aqui redondo, né? Você está vendo esse bordado aqui? Foi o bordado que eu fiz, né? Foi uma das curadoras da exposição. Tem escrito ali, acho que a galera de casa... E aqui está escrito, eu acho que que não sei se as pessoas conseguem ler o que está escrito, mas eu vou explicar o que tem tanto escrito aí. São as receitas que a Anice criou para o Estrigas. Ali, bolo para bolo Nilo, para né? Nilo, e tinham 3 receitas. Então, bolo para Nilo 1, 2 e 3. Tinha um bolo Nililice, né? Nilo e Nice, porque ela chamava ele de Nilo. Você tinha bolinho com amor, feito para o Estrigas. Tinha o carrascal. E eram várias receitas. Aqui eu só escolhi algumas. Era aqui na ponta da mesa, que era o lugar onde o Estrigas sentava. E eu quis deixar registrada com essa obra coletiva esse amor da Nice, que transbordava também através da culinária. Entendi. Tanto que foi um dos saberes, né? isso que é arte, né? E que foi um dos saberes que justificou ela ser mestra da cultura Tesouro Vivo. A culinária também, junto com o bordado. Ou seja, uma artista múltipla também, né? Quando que a tinha o bordado, olha... tinha a pintura, tinha a gastronomia. Quando a gente olha para a Anice, a gente vê também essa artista múltipla. Eu comecei falando Estrigas, mas a Anice é fantástico olhar para ela, porque ela pintava, começou ainda enquanto criança, e é muito interessante a gente observar para essa trajetória. Porque a Anice estudava pintura com as freiras no colégio e ela tinha um probleminha. Por quê? Trabalhava-se com cópias, quadriculava aquela imagem todinha e as crianças tinham que copiar tal e qual, utilizando as mesmas cores. Mas a Anice já era uma criança muito inventiva. Então, ela pintava do jeito que ela queria. Transgredia, dizendo, não, isso aqui eu vou fazer o meu. Não, vou fazer o meu. Então, ela passou por um professor, passou por outro professor, chegou numa freira que falou com a mãe dela e disse, Dona Hermeta, eu não vou mais dar aula de pintura para Anice, para Maria Anice. Ela não obedece, né? Porque ela deve ter algum problema de visão. Eu mostro uma coisa e ela faz outra. Que maravilha. E aí, a freira disse, eu não posso ficar com o dinheiro da senhora dando aula se a menina... E aí ela conta uma história muito interessante, que essa freira disse isso, e havia um artista pela cidade, ela soube que ele estava expondo em algum lugarzinho lá em Aracati, porque a Anice é de Aracati. E aí, quando ele chegou, encontrou aquela menininha olhando aquelas pinturas, fascinada. E aí ele, foi que você está gostando? Tô, eu também pinto, mas as minhas obras nunca vão para a exposição lá do colégio. E aí, ela conta que esse artista foi até a escola ver a exposição das alunas lá e não encontrou realmente nenhuma obra da Anice. E perguntou, olha, tem uma menininha aqui, Maria Anice? E quando ele viu as obras da Anice, ele disse, essa aqui é a única que realmente é artista. Que maravilha. Porque ela está preocupada em criar, ela não está preocupada em fazer a cópia. Que legal. Tanto que ele disse para ela, olha, quando você for à Fortaleza, me procure. Ou seja, a escola podia ter matado aquela menina, aquela artista. E ainda bem que ela não encontrou. E que ela encontrou, né? Deixa eu só terminar essa história, que não termina por aí. Quando a Anice já era artista, já saía na mídia, nos jornais, ela recebe uma carta justamente dessa freira, que foi professora dela. Olha aí. E ela pedia desculpas. Puxa vida. E diz, realmente, agora eu vejo que você, Anice, sempre foi um artista. Estava à frente do tempo dela. Estava à frente do tempo dela. Ela queria criar, ela não queria copiar. Até o bordado entra na história da Anice também de uma maneira rebelde. Porque ela começa ainda criança, com seus 8, 9, 10 anos. Ela vai ter aulas de bordado escondida da mãe. Porque era num patronato e eram só moças, ela era a única criança. E ela pediu para a mãe e a mãe disse, não, não. E ela mesmo assim foi? E ela foi escondida, pediu a ajuda do pai, o pai pagar o curso. O pai pagou. O pai pagou escondido da mãe. E o que aconteceu? No dia da abertura lá, da exposição, da conclusão do curso de bordado,
A mãe dela foi convidada e quando a dona Hermeta chega lá, vê uma foto das alunas concludentes. E aí, no meio das moças, o que ela vê? Aquela menininha. E ela chega lá para a feira, olha que menina parecida com a Maria Anice. E não é que era Anice? E aí ela proibiu a Anice de bordar. De bordar? Então ela passa um tempo sem bordar. Tanto que o bordado dela enquanto arte surge depois da pintura. Ela retoma o bordado. Retoma. Então. Embora ela deva ter bordado coisas, né, para o enxoval dela, mas enquanto artista mesmo, de ver aquele bordado, surge já na vida adulta. Só que foi uma coisa da vida toda, né? Porque desde da vida menina, toda, sim, era essa criatividade. interessante. Tanto que eu digo, o bordado da Anice é uma coisa assim muito rica. Quem conhece sabe, é inconfundível. Quem for até a Pinacoteca, vê de perto aquelas blusas. Massa, eu sou uma convite, apaixonada. né? Por exemplo, essa blusa aqui foi feita inspirada na Anice. Porque para fazer igual, eu não conheço ninguém. Só essa aqui, né? Nenhuma bordadeira que pouco consiga. parecido. Porque são muitos detalhes, sabe? Era de uma obra de arte, né? uma obra de arte. Né? Eu digo, olha, não dá para dizer que não é arte. Você tem a escolha do risco, né? A criação do risco. Você tem a escolha das cores, né? A harmonia entre as cores. Não tem quem diga que aquilo não é arte. As mandalas dela, tem blusas e tem mandalas também, são lindíssimas. Que maravilha, que maravilha. Vale a pena uma mulher visita. espetacular. E, aliás, um encontro formidável Sim, dos dois, e né? assim, Marcos, a Anice, ela sempre dizia que era algo que ela tinha orgulho de falar, é que ela foi a primeira aluna inscrita no curso de desenho e pintura da SCAP. Que maravilha. Primeira mulher. E ela foi descoberta pelo J. Mesquita, que é um artista, que aí ele passou e viu ela escrevendo, e aí disse, olha, você leva jeito para o desenho, para a pintura. Aí falou para ela que estava iniciando as aulas na SCAP, e ela fosse se inscrever. E ela foi lá e se inscreveu, Maravilha. e ela foi a primeira aluna... E já podia ter, porque tinha uma época que não tinham muitas mulheres na eram arte, poucas mulheres, até porque, assim, é uma coisa que a gente sempre costuma falar, é que a Anice foi essa mulher à frente do seu tempo, assim, em todos os aspectos da vida dela, né? A arte, ela era um lugar majoritariamente masculino. Até porque, assim, além de ser esse lugar masculino, tinha a pintura dos estudos do nu, que não era bem visto por para mulheres estarem fazendo, né? E a Anice, ela foi essa mulher à frente do seu tempo, desbravou, né? Foi, em vários aspectos. E abriu o caminho mulheres, para né? outros. Depois teve a Heloísa, teve outras mulheres, Emília Porto, e várias outras que foram ganhando, né, esses locais também. Mas ela costumava repetir, muitas vezes, de que ela teria sido a primeira. Aluna mulher, assim, matricular no curso da SCAP, que foi onde ela encontrou o Estrigas. Se apaixonaram. E se apaixonaram, tiveram um relacionamento longo antes de casar, né? E quando casaram, o Estrigas levou Anice para morar lá no Mondubim, em 1961. Já naquele local? Já naquele local, lá na casa. Então, ele cria o mini museu, assim, só ele, e depois é que ela vai... Não. Assim, como é que funciona? A casa, que hoje é a Casa Museu, ela era a casa da família. O Estrigas morava no centro, a família do Estrigas morava no centro. Quando Fortaleza começou a crescer, eles meio que fugiram da efervescência da cidade. Eles tinham a casa lá no Mondubim, que ela era usada como uma casa de férias e tal, que o Mondubim era praticamente fora de Fortaleza. E aí a família dele está morando lá, vai morar lá. E aí o Estrigas mora lá com a família. Quando o Estrigas casa, ele leva a Anice para lá. Nesse período, o Hermenegildo Firmeza, que é o pai dele, historiador, já tinha falecido. E Anice vai morar lá com Dona Bárbara e o Estrigas. Entendi. E aí, essa passagem dos dois pela SCAP fez com que eles, tanto Estrigas quanto Anice, eu gosto de reforçar essa participação da Anice nessa construção e constituição do mini museu, enquanto mulher, né? Ela, com a passagem deles dois lá, eles foram constituindo esse acervo. E, assim, em 69, quando eles abriram o museu ao público, que foi no final de dezembro de 1969, eles já tinham esse acervo, não tanto quanto hoje, mas já tinham tinha muita coisa. Já tinha muita coisa, tanto em obras quanto em documentos. E o Estrigas abriu
ao público, né? Ou seja, foi uma coisa construída pelo casal, então, construída pelo casal. Massa, Sempre cara. gosto de reforçar que a Anice também, ela tinha uma participação muito efetiva na arte e educação, em receber os visitantes, em fazer a mediação na casa, em mostrar o jardim e tudo, mas ela também teve essa participação na construção do acervo mesmo, Entendi. de salvaguardar essa memória, de escrever coisas, de catalogar coisas, de separar pastas, que você encontra lá com a letrinha dela. Que legal. Ou seja, foi a mesma participação do casal, nem foi mais ele, nem foi mais ela. Foi a união do casal fez surgir o mini museu. Sim, que massa, exatamente. É o que eu digo, eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo, é o Museu do Estrigas, e aí eu sempre também corrijo, não, o Museu do Estrigas e da Anice, isso é muito importante. E só uma curiosidade dela na SCAP, deixa eu só contar essa história. Quando a Anice vai participar, havia os custos dela ter o seu material de pintura e tudo. Então, a Anice, ela teve também uma preocupação de buscar a independência financeira dela. Massa. Porque até então o pai dela já tinha falecido e o responsável financeiro era um irmão. Entendi. E aí, quando a Anice resolve pintar, o irmão fala, a Anice não quer ser professora, fica inventando essas pinturas. E aí foi que ela fez, escondida da família, mais uma vez, fez um teste para a empresa de telefonia. Que legal. Quando ela passa, quando ela chega em casa e diz, olha, passei aqui no curso, vou trabalhar lá na Telefônica, e vou fazer o meu curso de pintura. Então, ela passou a custear os materiais dela. Eu vou bancar, não preciso de ninguém. Eu vou bancar, não preciso de ninguém. Massa, cara. Então, é muito interessante, né? Eu pesquiso sobre a história das mulheres artistas, de trazer também quem era essa mulher. Essa que a gente está falando aqui de década de 50. Com então, é aquela mulher que já tinha um pensamento... Assim, além do tempo mesmo, como a Paula falou. Dentro de toda essa dificuldade de criar. Porque elas sofriam também preconceito. Tem um depoimento da Anice que ela conta, né? Porque as aulas da SCAP, elas eram realizadas, eram ali no centro da cidade, sempre em algum lugar no centro da cidade, e eram à noite. Entendi. Então, você via aqueles homens passando e algumas mulheres, tanto que algumas iam desistindo, porque sofria esse preconceito da própria família. A segurança. A Anice foi uma delas que sofreu esse preconceito dentro da própria família para ser artista. E desde o início, né? Desde lá dos bordados, quando era criança. Sim. Então, ela vinha... Muita luta, né? Muita luta para ser essa artista hoje, que a gente lembra desse legado tão lindo de afeto, né? E que a gente lembra dela, mesmo quem não conviveu com ela, como é o meu caso, com muito carinho. E falar em conviver, vamos mostrar nós temos um vídeo um documentário, né? Um mini documentário do Tibico Brasil, que é formidável, eu me emocionei. E a gente vai passar aqui para a galera de casa conhecer mais de perto o Estrigas e a Anice e o Estrigas. Vamos mostrar? Aí depois a gente volta para as outras imagens. Porque quem não teve a oportunidade de conviver com eles, né? A gente sente pena, eu estive lá. Aí. Não tem importância nenhuma, mas ninguém pode viver sem ela. Aqui é a ranzinha que eu acho mais bonita, o peixinho. Aqui é um animal pré-histórico e aqui é uma estrela. Cada dia eles vão aumentando mais, mas agora parece que paralisam um pouco, não estão inchando tanto não. Comecei a pintar, que foi João Maria Siqueira, morava vizinho lá em casa, e eu estava desenhando o pessoal saindo da fábrica, eu com a tela desenhando, aí eu vi aquela pessoa dizer, você gosta de desenhar? Aí eu olhei, era um senhor, eu não conhecia não. Aí disse, eu sou João Maria Siqueira, eu trabalho na SCAP, eu sou da SCAP, da Sociedade de Cerejas Plásticas. Quantas pessoas como você têm vontade de aprender e não sabe aonde? Aí então hoje vai ter uma reunião, eu vou propor uma aula. Se eles aceitarem, eu boto logo o seu nome. Ele disse, tá certo.
Aí, quando foi de noite mesmo, ele telefonou. O nome já está lá. Você é a primeira aluna inscrita. Aí eu fiquei morta de feliz. Eu entrei primeiro, depois ele entrou. Aí tá lá, todo mundo era amigo, a gente ia pintar no campo. Era muito bom. Foi um tempo maravilhoso aquele do escape. Quando a gente entrou na escape, o que é que a gente fazia? Por força das circunstâncias, a gente fazia impressionismo. Por quê? Porque a gente pintando do campo, direto, era impressionismo, né? Mas aí a gente teve liberdade para pintar tudo. Fazer simbolismo, fazer expressionismo. Estávamos praticando para ser pintores sem saber nem como é que ia ser. E nem passando pela cabeça em ser pintor, ou ser isso, ou ser aquilo. Mas fazendo. O que a gente queria fazer era pintura. Ninguém estava pensando em ser pintor, mas queria fazer pintura. Eu me lembro do que o Zenon dizia, que ele ficava sempre nervoso quando tinha alguém olhando ele pintar, ele fazer. Ele ficava meio sem jeito, né? Não gostava não. Foi fazer a cabeça da mulher dele, mas olhava e não havia jeito de fazer. Quando foi um dia, ele não estava nem pensando, botou o papel aí e fez, sem olhar. Nilo, cadê aqueles meus outros retratos que tu fizeste? Onde é que estão? Que eu fiz? Sim, meu. Ah, eu fiz um. Não. 3. Aí, 3. de óleo. Não, óleo não. Eu desenho. Ah, deve estar lá na reserva técnica. Aqui feita por ele. Quando era bem nova. Outro, ó. Também. Já tá com as manchinhas aqui. O que eu gosto mais é desse, que eu tinha uns 17 anos. Esse aqui ficou. Eu disse, porque eu tava triste desse jeito. Aí eu disse assim, Ave Maria, como esse retrato ficou. Não, é porque tu tava pensando não sei em quê. Aí saiu desse jeito. Olha, é a cabeça mais expressiva que tem. Esse foi o Nilo que fez pra mim. Olha o oferecimento. As folhas dos coqueiros entrelaçadas. Sim. Umas às outras, né? Estejam longe umas das outras. Sim. Vejam. Revelam o meu desejo de estar abraçado a alguém que também não está perto de mim. Vira aí, vamos ver. Mas não tem uma lei, a lei dos contrários, né? Atração dos contrários. Eu acho que é essa atração dos contrários que nos colocou juntos. Bem, eu acho que dá certo porque nós não somos briguentos, né? Quando um quer uma coisa, daquele jeito, se aceita, quando o outro quer também, né? Deve ser isso, porque eu não sei brigar. Eu sempre fui
aquele aluno do liceu que tinha um princípio de solidariedade, um princípio de igualdade. Então, eram 2 casamentos, ela queria e eu não queria. Bom, como são 2, a gente divide. É lei salomônica. Metade para um, metade para outro. Eu sabia que ele era contra. É tanto que ele não ia porque ele não acreditava nisso, né? É tanto que eu não falo negócio de religião, nem ele nunca falou para mim. Você acredita que eu ia à missa, me confessava com um mongarro? Ele nunca reclamou nada, nunca. Negócio de casamento, que para ele ir, não ia não. Eu casei de procuração com o sobrinho dele. Como se fossem pessoas para mim. Sinto, viu? Aquela plantinha ali não tem flor. Aí eu achava triste, porque todo mundo com flor e ela não tinha flor. Aí eu vou, pego flor das outras todinha, faço um arranjo nela, ela fica mais bonita do que as outras, porque as outras só tem uma cor de cada flor. E ela tem de todas as cores das flores, aquela ali. E vê, olha ali. A natureza é selvagem. A própria natureza se destrói, se desfaz, se refaz, torna-se destruir. E esse processo é que dá a possibilidade da coisa ir à frente. Quer uma rosa? Lindo demais, né? Que coisa linda! E eu dou aqui parabéns ao Estrigas por essa mulher tão linda que ele... Porque, assim, o Estrigas sempre foi um grande artista, mas eu tenho certeza que com o casamento e com a união com a Anice, ele cresceu mais ainda e ela também. Porque que mulher formidável! Essa de pegar as rosas das outras rosas e fazer um arranjo para que não tinha, cara, isso é artístico, é poético, é de uma beleza formidável. Era, né? O pé de alfinete. Todos os dias ela tinha esse trabalho de colher flores linda de todas as outras plantas e colocar no pé de alfinete, e ela fazia uma mandala, né, com essas flores. Que massa. Porque o alfinete ele não coloca flores, aí ela dizia, eu tenho pena dessa plantinha, porque... Massa. E respeitar a vontade do outro, o jeito do outro. Eles se completavam, né? Era uma completude que coisa mesmo. linda. E esse gesto delicado dela, porque a Anice sempre gostava de colocar essa flor, né, Paula, aqui todo dia. E ela até conta um dia, o pai dela disse, minha filha, essa flor está tão grande, está cobrindo seu rosto. E ela dizia que tinha essa preocupação também de colocar todas as flores, para que nenhuma ficasse esquecida. Que maravilha. E as mulheres que chegavam lá, ela fazia questão esses gestos delicados, né, que fazem
o afeto. Quando eu olho para o Mini Museu com afeto, era isso. Ser recebida pelo Estrigas abrindo o portão, a Anice colocando uma flor no cabelo, a conversa generosa, a troca de conhecimentos, os materiais de pesquisa disponíveis, e você terminar essa visita na cozinha da Anice, experimentando os doces dela. Onde é que você já viu um museu desse jeito? Não existe essa experiência. Um acolhimento com arte e com amor. Né? E como é que estão os projetos lá hoje? Como é que estão os projetos que estão acontecendo dentro do museu? Como é isso? Da minha parte, eu posso falar, né, que enquanto uma pesquisadora, etc., que entrou lá para fazer um mestrado e começou a desenvolver outras ações, né, não basta apenas pesquisar, mas também agir ali. Já fui voluntária, fazendo oficina para as crianças da comunidade. Já, junto com a Paula, né, fiz essa exposição, foi uma das curadoras, né? E aí eu decidi fazer um projeto para divulgar o Mini Museu Firmeza, o que é Memórias Estrigianas. Memórias Estrigianas. Um percurso das artes visuais, que é um projeto que foi contemplado pelo 13º edital das artes, né, com recursos da Lei Paulo Gustavo. Maravilha. É importante que se diga isso, né, da importância da gente ter esse financiamento para poder fazer essas ações. Então, eu sempre falo desse museu, em eventos acadêmicos ou não, porque eu já fui convidada para vários eventos, por exemplo, Bienal, já falei sobre a Anice. Aonde me chama, eu gosto de falar dele. Por quê? Eu digo, esse museu ele tem que ser habitado. Isso. Você tem a comunidade, mas a cidade como um todo também precisa habitar. O mundo precisa conhecer. Então, eu criei esse projeto, né, junto com a equipe, de o quê? Fazer um trajeto das artes. Por isso que no começo da entrevista eu falava lá do Baobá, do passeio público. Então, essa visita começa lá, esse trajeto. Do passeio público. Porque foi o ponto ali onde o Estrigas passou a se dedicar de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, formal à arte. Ele já era da SCAP, já tinha sido presidente da SCAP, ele criou uma escola de belas artes aqui. Tem muita coisa para falar, vou só resumir. Nossa. Então, ali ele começa por quê? Porque essa ação dele, ali aos pés do Baobá, e o Baobá do Mini Museu é filho do Baobá do passeio público. Massa, cara. Então, por isso que começa ali aos pés desse Baobá do passeio público até o Baobá do Mini Museu. Ou seja, tem uma conexão viva, essa né? Conexão viva, né? Então, começa esse trajeto das artes, e aí eu falo um pouco desses espaços de sociabilidade dos artistas, a partir do que Estrigas escreveu, dos livros dele, artigos. E aí nós temos uma van que leva esse grupo até o Mini Museu. Cara, por quê? parabéns. As pessoas diziam, o Mini Museu Firmeza é muito longe. Aí eu disse, eu vou criar um projeto para levar as pessoas lá. E aí essa foi a ideia, vou disponibilizar uma van. Avançar de onde? Do passeio público? Avançar do passeio público. Que massa, cara. E aí a gente começa esse trajeto das artes lá no centro e a van leva esse grupo até o Mini Museu. Que Chegando lá maravilha. no Mini Museu, o grupo é recebido com um café da manhã, debaixo das mangueiras. E aí nós fazemos uma visita mediada à Casa Museu, porque o perfil preferencial de pessoas são pessoas que não conhecem ainda o museu. Massa. E aí nós temos uma oficina, ou de aquarela, em homenagem a esse fazer do Estrigas, ou de bordado debaixo das mangueiras, lembrando a arte da Reviver os artistas, exatamente, né? essa criação debaixo das mangueiras. E tem sido uma coisa assim, fascinante de ouvir o encontro das pessoas com esse espaço. E como é que participa desse projeto? Para participar, é preciso preencher um formulário, tem o link lá na bio, do perfil no Instagram, que o nome é Percurso Memórias Estrigianas. Massa. E aí eu vou anunciando, são 5 perfis, ou 5 trajetos. Vamos realizar ainda 2 agora, os 2 últimos agora no mês de junho. E que continue, né? Porque isso não pode parar. Foi uma experiência financiada por edital, mas que de repente pode continuar. O Estado fica aqui para a Prefeitura, para o governo do Estado e para a União, para que banque esse projeto, que é um projeto formidável de visita. Porque é um projeto de fomento à crítica de arte, é um projeto que envolve tantas coisas, né? A tudo. Porque é um mergulho na poesia do nosso Ceará, da história, né? Da história desses artistas fabulosos, mostra a cultura, tem a questão do Mudubim, que é um bairro circulação, massa. né? Porque eu estou fazendo circular também esse saber da Anice e do Estrigas. Outros artistas que estão lá, né? Lá no museu tem muitos trabalhos de outros artistas, tem todo o acervo. Cara, que massa! Parabéns, Luísa, incrível. E, Paula, como é que faz para chegar lá?
Está aberto todos os dias? Como é que funciona? Deixa eu falar do meu patrocinador. O Mini Museu, ele funciona hoje com o apoio do SESC. Massa. E, parabéns assim, ao SESC. É um apoio que a gente está recebendo desde 2021, porque 2020 foi pandemia, o museu esgotou seus recursos e a gente ficou fechado, né? E 2021 o SESC chegou junto da gente e dá um apoio que é de manutenção e que paga as pessoas que trabalham. E a gente vem mantendo o museu aberto, funcionando, recebendo a comunidade do entorno, aberto de modo geral, a partir desse apoio que é muito importante para a gente. Maravilha. E assim, a gente abre o museu 3 vezes na semana. A gente acaba abrindo mais vezes, né? Mas assim, a minha parceria com o SESC é para abrir o museu 3 vezes na semana, que eu não coloco dias fixos, né? Eu atendo uma demanda e a gente vai se adequando. Mas toda semana, 3 dias. Na nossa página do Instagram tem um link que vai direto para o meu contato. Como é o nome da página? Mini Museu Firmeza, @ Mini Museu Firmeza, tudo junto. E aí a gente lá vai direto para o meu número e lá os agendamentos são feitos a partir do meu contato mesmo, direto. Certo. E assim, eu queria também falar do meu projeto que foi aprovado agora, um novo projeto, que é um projeto para a expografia do museu, é um projeto expográfico. E esse projeto ele visa trazer algumas melhorias expográficas para o museu. Não no sentido, a gente não vai mexer em nada da concepção do Strigas, do conceito que foi criado por ele, mas o que a gente vai fazer com esse projeto é trazer novos recursos, novas linguagens expográficas, de modo que promovam uma salvaguarda melhor dos objetos que estão expostos. Cuidado, né? Isso. E melhore também a comunicação do visitante com a exposição, trazendo textos, as legendas das obras. Nossa. E melhorando mais essa parte visual mesmo da exposição, sem mexer no conceito criado por eles. Modernizando a questão museológica. Isso. Aí vamos também fazer um tratamento no jardim. E é isso. Conservação. De conservação. Massa. Cara, incrível, emocionante, né? A gente se emociona quando vai lá no museu, né? A galera de casa precisa ir, precisa conhecer, né? Entre em contato pelas redes sociais. E o trabalho que vocês estão fazendo é formidável, né? Realmente fazendo valer a história, né? O trabalho de historiadoras, né? Formidável. Parabéns, parabéns. A gente que é pesquisadora, a gente tem uma devolutiva para a sociedade, né? Eu estou saindo da universidade pública, então eu gosto também muito de valorizar isso. Então é isso também, de como pesquisadora, etc., compartilhar isso e de convidar as pessoas, porque a gente está falando, vocês têm uma visão, mas presenciar esse espaço é outra coisa. E aí eu também não posso deixar de falar que o SESC também é parceiro nesse projeto do Memórias Strigianas e também o Procultura, né? Da Universidade Federal do Ceará, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, o MAUC também está com a gente, abraçou também esse projeto. E estão abertos para outros patrocínios, para outros parceiros. Eu estou, inclusive, dialogando... Públicos e privados, né? Isso, eu estou, inclusive, dialogando agora com a Secretaria do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, através do professor Lamartine, para um tratamento mesmo do baobá, que está precisando de alguns cuidados especiais, assim, ele é um especialista no assunto e a gente está dialogando ainda, mas eu já estou acreditando nessa parceria. Massa. E aquele baobá foi plantado pelo Strigas, Foi plantado pelo Strigas e as cinzas do Strigas, elas foram colocadas lá nas raízes do baobá. O Strigas, ele tinha essa relação de pertencimento muito forte com o lugar, ele quis permanecer ali mesmo depois da sua passagem. E o baobá, ela é esse símbolo de resistência, de ancestralidade. E é lá que o Strigas se encontra. Então, o nosso baobá, ele é para a gente não apenas um patrimônio natural, que já é muito importante, mas ele também tem essa relação cultural e de pertencimento do Strigas. E de afeto, porque o Strigas está lá. O Strigas está lá. E quem quiser falar com vocês, com as historiadoras, pelo Instagram, o Instagram de vocês. Quero fazer um projeto e tal, quero entrar em contato. Como é que faz? O meu é Paula Machado. Paula Machado, @Paula Machado. E o meu é @Deslembramentos. Que massa, que massa. Depois é outro hashtag arte para falar desses deslembramentos. Sim, tem muitas histórias. Massa demais. Hashtag arte com Paula Machado e Luiz Amorim. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Cara, massa programa.